Shalom, bem-vindo a mais essa aula sobre os evangelhos no canal Caminho Bíblico. Nós estamos aqui fazendo um estudo dos evangelhos desde o início e hoje estamos na nossa aula 23. Vamos hoje ver a continuação daquela situação em que Jesus conversa com Nicodemos e agora nós vamos ver um testemunho dado por João a respeito de Jesus e ver algumas coisas bem reveladoras aqui nesse testemunho de João. O texto se encontra em João 3, do versículo 22 ao versículo 36, e diz o seguinte: Depois disso, Jesus foi com seus discípulos para a terra da Judéia, onde passou algum tempo com eles e batizava, ou imergia. João também estava batizando em Ainom, perto de Salim, porque ali havia muitas águas, e o povo vinha para ser imerso. Isto se deu antes de João ser preso. Surgiu uma discussão entre alguns discípulos de João e um certo judeu a respeito da purificação cerimonial. Eles se dirigiram a João e lhe disseram: Mestre, aquele homem que estava contigo no outro lado do Jordão, do qual você testemunhou, está imergindo, e todos estão se dirigindo a ele. A isso João respondeu: Uma pessoa só pode receber o que lhe é dado dos céus. Vocês mesmos são testemunhas de que eu disse: Não sou o Messias, mas sou aquele que foi enviado adiante dele. A noiva pertence ao noivo. O amigo que presta serviço ao noivo e que o atende e o ouve, enche-se de alegria quando ouve a voz do noivo. Esta é a minha alegria, que agora se completa. É necessário que ele cresça e que eu diminua. Aquele que vem do alto está acima de todos. Aquele que é da terra pertence à terra e fala como quem é da terra. Aquele que vem dos céus está acima de todos. Ele testifica o que tem visto e ouvido, mas ninguém aceita o seu testemunho. Aquele que o aceita confirma que Deus é verdadeiro, porque aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus. Pois ele dá o Espírito sem limitações. O Pai ama o Filho e entregou tudo em suas mãos. Quem crê no Filho tem a vida eterna. Já quem rejeita o Filho não verá a vida, mas a ira de Deus permanece sobre ele. Bendito seja Deus pela sua palavra. Bem, vemos aqui que isso é uma continuação, né, do momento em que Jesus encontra Nicodemos. Isso aconteceu em Jerusalém, né? Eles se encontraram em Jerusalém. Jesus tinha ido ali por causa da Páscoa, então isso aqui está acontecendo num período imediatamente depois da primeira Páscoa que Jesus, digamos, celebrou, né, quando iniciou o seu ministério, e diz que Jesus foi para a região da Judéia. A terra da Judéia é a mesma terra de Jerusalém, só que geralmente se fazia essa distinção, né? Então Jesus devia estar ali nos arredores do Rio Jordão, e o que ele fazia lá? Ele estava batizando, né? Aqui diz que Jesus passou algum tempo com os seus discípulos e batizava. Mais tarde a gente vai ficar sabendo que Jesus mesmo não batizava ninguém, quem batizava eram os seus discípulos. Mas é interessante perceber que a gente tinha o batismo de João, era um batismo de arrependimento, e depois quando Jesus vem, Jesus prossegue nessa tarefa de batizar. E é muito interessante perceber que os dois batismos, eles coexistiram, né? E faz até a gente questionar assim, será que o batismo de Jesus era igual ao de João? Será que o batismo de Jesus tinha alguma diferença, né, em relação ao batismo de João? Eu penso que, baseado em algumas indicações, né, que a gente tem aí no Novo Testamento, era basicamente o mesmo batismo, porque inclusive Jesus disse que o batismo que era feito em nome dele era um batismo também de arrependimento, né? Só que o que acontece aqui de diferente é que agora é um batismo em nome de Jesus. E embora a gente não vá encontrar isso aqui ainda, né, nesse comecinho, mas a gente mais para frente vai ver que quando Jesus comissiona os seus discípulos, ele disse que era para batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e que numa fórmula um pouco mais resumida, né, é dito batizar em nome de Jesus, ou seja, Jesus estava mandando batizar, então estavam batizando em nome de Jesus porque eles estavam cumprindo o mandamento de Jesus de batizar, por isso se dizia em nome de Jesus, né? E aí criou-se uma situação porque João também estava batizando naquele tempo, e o texto inclusive diz, isso aconteceu antes de João ser preso, óbvio, né? Depois que João foi preso ele não batizava mais, mas o texto diz aqui que ele estava batizando numa região chamada Ainom, numa cidade chamada Ainom, perto de Salim. Se a arqueologia estiver correta, Ainom fica mais ou menos na fronteira entre a Galileia e Samaria, o que é um lugar interessante, porque
de alguma forma, os samaritanos podem ter tido contato com o batismo de João. A Bíblia se cala nesse sentido, né? A gente não sabe até que ponto os samaritanos se envolveram nesse ministério de João, mas eu não acho nada impossível da gente imaginar que algumas pessoas, porque assim, da mesma forma que os judeus não pensavam igual, tinha judeus de vários tipos, né, de pensamentos e de interpretações, inclusive, diferentes, também existia isso entre os samaritanos. Alguns odiavam os judeus, outros nem tanto, né? Outros conviviam bem ali com a situação dos judeus. A mesma coisa acontecia com os judeus. Nem todos odiavam mortalmente os samaritanos. A pessoa da Galileia mesmo não tinha tanto problema com os samaritanos, alguns, né, pelo menos. Então, a gente pode supor que talvez, quem sabe, alguns samaritanos ali daquela região possam ter tido contato até com o batismo de João, né? E uma coisa interessante sobre essa questão da sobreposição, vamos dizer assim, né, do batismo de Jesus com o de João, é que a gente poderia supor que quando João foi chamado para batizar, né, ele cumpriu o chamado que Deus tinha para ele. Quando o Messias apareceu, porque o objetivo dele era conduzir ao Messias, então era de se esperar então que ele finalizasse o seu ministério, né, que ele parasse por ali. O Messias chegou, não precisa fazer mais nada. Mas é interessante que pensar que João não estava fazendo coisa da cabeça dele. João estava cumprindo o propósito de Deus, né? João estava obedecendo a uma ordem que Deus tinha dado a ele de batizar. Então, se Deus ainda não tinha mandado ele parar, ele não parou, né? Ele continuou batizando. Agora, o detalhe João não estava angariando para si discípulos para criar um movimento seu. O objetivo dele era conduzir ao Messias. Ele vai falar isso aqui, né? É conduzir essas pessoas ao Messias. Então, uma coisa também que a gente pode talvez pensar aqui é que Jesus ainda estava no início do seu ministério, ele ainda não era amplamente conhecido, embora já tivesse gente de várias regiões, né, indo atrás dele, mas talvez em alguns lugares ele não fosse conhecido ainda. Então, João continuou, assim, enquanto Deus está me mandando eu fazer, eu vou fazendo. E eu vou batizando o povo e vou dizendo, olha, o Messias já chegou, procurem ele aí, é Jesus. Né? Então, ele continuou fazendo esse trabalho de conduzir as pessoas a Jesus. E aí, surge uma discussão entre alguns discípulos de João e um certo judeu a respeito de quê? A respeito de purificação cerimonial. Isso que é muito interessante, porque eu acho que eu já comentei isso anteriormente, mas vou fazer uma recapitulação disso aqui. No tempo que João começa a fazer o seu batismo, o judaísmo já tinha batismo. O judaísmo já realizava batismos. Esses batismos eles tinham duas finalidades. A primeira, e talvez mais importante, era o banho ritual que eles tinham que tomar para poder participar da sinagoga, para os sacerdotes poderem entrar no templo. Né? Eles já vinham praticando isso há muito tempo, os sacerdotes especificamente. E também passou-se a batizar os prosélitos, aqueles que se convertiam ao judaísmo. Eles passaram a ser batizados também. E aí, na época que os fariseus surgiram, mais ou menos uns 200 anos antes de Cristo, eles vieram com a ideia do seguinte, olha, do mesmo jeito que os sacerdotes se purificam para entrar na presença de Deus, para serem puros para Deus, nós temos que estender isso para o povo. O povo também precisa ser puro, o povo precisa se purificar. E eu, não sei se vocês vão lembrar, mas lá no começo a gente comentou sobre isso, que os fariseus surgiram num contexto onde os judeus eles estavam se deixando contaminar pela cultura helênica. Eles estavam, alguns inclusive, desfazendo a sua circuncisão, olha que loucura. Então, os fariseus vieram com esse intuito de tornar o povo puro. Então, eles passaram para o povo essa ideia, olha, não é só o sacerdote que tem que se purificar, o povo todo precisa se purificar. Então, coisas que estavam antes restritas aos sacerdotes, aos levitas, né? Aquela questão de lavar objetos, de tomar banho, de vestir uma roupa diferente para entrar no templo e tudo mais, isso foi expandido para o povo, então o povo começou a fazer isso. E é interessante que, inclusive, a arqueologia hoje esteja desenterrando alguns locais dessas purificações, chamadas de mikvé. É um buraco no chão, uma escadinha, e a pessoa entrava ali, tomava o banho, saía e vestia uma outra roupa. Inclusive, recentemente vi um vídeo, né, falando que existe uma dessas ali próximo do muro antigo do Templo de Jerusalém,
e que provavelmente era a principal, era a mais importante, era a mikvé mais importante ali dos arredores do templo. E ela tinha duas escadas. Na verdade, era uma escada dividida em duas partes. Uma era para quem descia, outra era para quem subia. Porque quem descia estava impuro e quem subia estava purificado, porque tinha tomado banho, né? Então, o judeu já praticava isso. Aí vem João fazendo um negócio parecido. Só que João estava levando para outro lado. Ele estava falando sobre arrependimento, sobre mudança de vida. Aí os judeus estranharam. O que é isso? Que doutrina nova é essa? Tanto é que lá no comecinho, Jerusalém mandou, né, alguns emissários para ir conversar com João e falar assim, vem cá, por que você está batizando? Quem é você? E me parece, o texto não diz isso, tá? Mas baseado em tudo isso que a gente sabe a respeito da purificação religiosa, a respeito do batismo de João, que era muito parecido, eu acho que é mais ou menos seguro a gente supor aqui que essa discussão a respeito de purificação cerimonial tem a ver com isso. Talvez esse homem estivesse questionando, vem cá, por que é que o mestre de vocês pegou a purificação cerimonial e está fazendo diferente, né? E aí eu imagino os discípulos de João, não, ele não está fazendo nada diferente, ele está fazendo outra coisa. O batismo de João não tem nada a ver com o que vocês estão praticando aí de pureza cerimonial, é outra coisa. E no meio dessa discussão aí, porque você vê que eles estavam discutindo a respeito disso, mas o que eles levam para João não tem nada a ver com isso. O que eles levam para João é, mestre, aquele homem que estava contigo do outro lado do Jordão, do qual você testemunhou, também está batizando e todos estão se dirigindo a ele. Então acho que no meio dessa conversa, o camarada deve ter falado lá, inclusive o tal do Jesus está fazendo a mesma coisa que João. Está virando um concorrente aí de vocês e tem um monte de gente indo atrás dele. Aí eles levam isso para João, né? Até, com certeza, com ciúme, né? Eles estavam com ciúme. Ele, mestre, tem alguém que está te imitando, está roubando as tuas ovelhas, né? Por assim dizer. E é interessante, até vou comentar logo isso aqui, é interessante que a gente tem provas históricas de que nem todos os discípulos de João passaram para Jesus. Alguns deles permaneceram fiéis a João, achando que João era alguma coisa. A gente vai ver aqui o que João pensou de si mesmo, que ele ensinou aos seus discípulos. Mas como a gente sabe que cabeça de gente é o mundo, então algumas dessas pessoas, alguns desses discípulos, eles não largaram de João. Então eles criaram uma seita paralela ao cristianismo, a fé cristã, que tinha como João um profeta, e começaram a disseminar os ensinamentos de João. Menos mal que, aparentemente, eles estavam pregando coisa certa, né? Mas desvirtuando o propósito original do ministério de João. Isso é uma coisa problemática que aconteceu e, infelizmente, sempre acontece, né? O ser humano é dado a essas coisas. Então, qual é a resposta que João deu aos seus discípulos? Primeira coisa que ele diz, olha, uma pessoa só pode receber o que Deus dá a ela. Eu não posso ter, nem fazer, nem dizer mais do que Deus me mandou fazer e dizer, e ser. Então, ele já estava dizendo, olha, eu sei o meu lugar. Eu não posso exercer algo maior do que eu mesmo. E aí ele diz, vocês mesmos são testemunhas de que eu disse, eu não sou o Messias. Então, embora houvesse isso que eu falei, de alguns discípulos que permaneceram fiéis a João, né? Como se João fosse alguma coisa, mas João deixou bem claro, eu não sou o Messias, tá? Até dizendo talvez assim, eu não sou o Messias e não sou um Messias. E aí ele completa, eu não sou o Messias, mas eu sou aquele que foi enviado adiante do Messias. Então, olha as afirmações que ele vai fazer aqui. Eu vou ler novamente esse pedacinho do texto do que ele fala aqui. Ele diz assim, ó, eu não sou o Messias, mas sou aquele que é enviado adiante dele. A noiva pertence ao noivo, ou seja, ela não me pertence. O amigo que presta serviço ao noivo é que se alegra. Eu sou amigo do noivo, eu não sou o noivo, eu sou o amigo do noivo. A minha alegria é ouvir a voz do noivo. E aí depois ele diz, é necessário que ele cresça e eu diminua. Então olha só o que João atesta sobre si mesmo. Primeiro, ele não é o Messias, ele não é um Messias, ele não é nada nesse sentido, ele é apenas um homem que foi enviado como arauto do Messias, isso ele diz de si mesmo. Eles dizem que as ovelhas não pertencem a ele,
as ovelhas pertencem a Jesus, e que a alegria dele era conduzir as ovelhas a Jesus. Esse era o papel de João Batista. E ele tinha plena consciência disso, né? E isso é muito interessante. E aí ele vem e diz, é necessário que ele cresça e que eu diminua. Ou em outras palavras, é inevitável que ele cresça e eu diminua. É o propósito de Deus que ele cresça e eu diminua. Então ele já tinha também essa consciência de que o papel dele não foi criar uma seita, não foi criar um movimento, nem criar uma nova religião, nada disso. O papel dele foi arrebanhar pessoas, trabalhar essas pessoas e depois conduzir elas ao Messias. Preparar o terreno para o Messias, né? E como diz inclusive lá as próprias palavras dele, né? De resgatar as ovelhas perdidas de Israel para conduzir ao Messias, né? Então ele já sabia que quando o Messias viesse, ele ia passar o bastão ao Messias. Ele tinha essa consciência. E por isso que, inclusive, né, erram aqueles historiadores que pegam esse gancho desses discípulos de João que criaram um movimento paralelo para dizer que Jesus acabou com o ministério de João. Que João tinha um ministério de arrependimento e veio Jesus e assumiu o lugar dele e quebrou o esquema de João. Nada disso. João já sabia que ia chegar um momento em que ele ia parar e Jesus ia pegar dali, né? A Bíblia não dá muitos indícios do tempo do ministério de João, mas eu tenho uma impressão, eu fico com a impressão que João não batizou mais do que um ano. Eu fico com uma impressão assim de que ele batizou mais ou menos uns 6 meses antes de Jesus aparecer e no máximo batizou 6 meses depois que Jesus apareceu. Porque inclusive a gente vai perceber no texto seguinte, que a gente vai ler na próxima aula, que imediatamente depois disso aqui, João vai ser preso. Então o ministério de João acaba. Enquanto ele está preso, ele não vai batizar mais, não vai pregar mais, né? Então, o tempo do ministério de João foi curto, mas ele sabia que o tempo dele era curto mesmo, né? Deus já tinha dado essa instrução a ele. E aí, agora, vem João aqui e faz umas afirmações muito, muito fortes e muito contundentes a respeito da pessoa de Jesus. Ele está dizendo aqui que o papel dele era conduzir ao Messias, ele disse que o papel dele era apenas preparar o terreno, que chegaria um momento que ele ia diminuir e o Messias ia crescer, e agora ele começa a explicar com mais profundidade o porquê disso. Então ele começa dizendo, olha, aquele que vem do alto está acima de todos. Quem vem do alto? Jesus. Olha o que ele está falando sobre Jesus aqui. Aquele que vem do alto está acima de todos, principalmente de mim. Aquele que é da terra pertence à terra e fala como quem é da terra. Aquele que vem dos céus está acima de todos. Então ele está falando de si mesmo. Olha, eu sou da terra, eu sou um ser humano normal. Eu só posso falar e fazer aquilo que eu tenho condições de fazer, porque eu sou humano. Mas aí ele está dizendo, Jesus não. Jesus é divino. E ele vai ter a capacidade de fazer e falar coisas e revelar coisas que eu não tenho. Porque eu não vim do alto, eu não vim de Deus, eu sou um ser humano. Então, olha como só esse pedacinho aqui do que João está falando é um tapa na cara daquelas pessoas que negam a divindade de Jesus. O próprio João está dizendo, Jesus veio do alto, ele veio de Deus. E falando de si mesmo, ele fala, eu pertenço à terra. Eu falo como quem é da terra, ele não. Ele vem dos céus, ele fala como quem vem dos céus. Aí ele completa, ele testifica, ou seja, ele fala aquilo que ele viu e ouviu. Então, em outras palavras, ele está dizendo uma coisa que Jesus mais pra frente vai dizer. Eu estou dizendo e fazendo aquilo que eu vi meu pai fazer e falar. Eu estou repetindo o que o pai me passou. Então, Jesus deixa muito claro que Deus se revelou diretamente a ele e disse a ele o que ele tinha que fazer. Até aí, tudo bem. Jesus podia ser apenas um profeta especial, né? Mas João está dizendo, aquele que vem dos céus está acima de todos. Então, é uma afirmação muito clara da origem divina de Jesus. Ele veio dos céus, ele não veio da terra. Ele foi gerado de forma diferente. Olha o que o anjo falou para Maria, né? Esse que vai ser gerado vai ser chamado de Santo, Filho de Deus. Por que Filho de Deus, né? Aí ele vai dizer aqui, ele testifica o que tem ouvido, visto e ouvido. Aquele que o aceita, ou seja, aceita o seu testemunho,
confirma que Deus é verdadeiro. Então veja que, já falei isso aqui e provavelmente eu vou repetir outras vezes, o conceito de fé na Bíblia. O conceito de fé, principalmente no Novo Testamento, que é o que mais fala sobre fé, né? Não é o conceito apenas de acreditar, tá bom? Já falei aqui com vocês, me referindo aí a algumas passagens anteriores que a gente leu, que quando dizia que as pessoas creram em Jesus, não faz sentido nem a gente pensar assim, elas acreditaram que Jesus existia. Claro que não, Jesus estava ali na frente delas, elas precisavam acreditar que Jesus existia, mas não, elas creram nele, creram no que ele falava, creram no que ele representava, né? Então, o que João está dizendo é, aquelas pessoas que aceitam o testemunho de Jesus, ou seja, confiam nele, põem a confiança nele, isso é a fé da Bíblia. E aí eu já falei isso aqui, vou repetir. Existem duas formas de ter fé. Existe a fé crença, a fé que acredita, e existe a fé que confia. Existe a fé que aceita o testemunho. Essa fé de aceitação, de confiança, ela é muito mais profunda, porque ela vai conduzir a quê? Ela vai conduzir ao arrependimento, ela vai conduzir à obediência. Jesus vai dizer uma coisa lá no final do ministério dele, que ele diz assim, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Então, veja como ele condiciona o verdadeiro amor a não apenas ouvir os mandamentos dele, mas praticar os mandamentos dele, né? Então, aquele que o aceita, que aceita o testemunho dele, confirma que Deus é verdadeiro. Porque aquele que Deus enviou, que é Jesus, fala as palavras de Deus. Pois ele dá o Espírito sem limitações. Outro aspecto da divindade de Jesus muito forte aqui. A quem ele está se referindo que dá o Espírito sem limitações? A Deus? Poderia ser. Até porque ele fala, né? Confirma que Deus é verdadeiro, porque aquele que Deus enviou, tal, pois ele dá o Espírito sem limitações. Podia ser Deus, mas não é não. Ele está falando aqui de Jesus. Ele está dizendo que Jesus é quem dá o Espírito sem limitações. E se você duvidar disso, dá uma olhada lá no finalzinho do Evangelho de João, mais ou menos ali pelo capítulo 16, capítulo 17, quando Jesus está falando da vinda do Espírito Santo, ele vai dizer assim, quando eu for, eu enviarei o Espírito Santo. Quem envia o Espírito Santo é Jesus. Então, João está dizendo isso já aqui. Ele está dizendo, pois ele dá o Espírito sem limitações. Ele já tinha falado isso quando disse, eu só batizo com água, mas ele vai vir batizando com o Espírito Santo, né? Então o Espírito Santo procede de quem? De Jesus. Olha que coisa doida aqui, porque o Espírito Santo é também chamado de o Espírito de Deus. Jesus tem a autoridade de Deus para conceder o Espírito dele, de Deus, para quem ele quiser. Olha só que interessante. E aí ele completa, o Pai ama o Filho e entregou tudo em suas mãos. Olha que interessante. Irmão, quando a Bíblia fala uma coisa, ela quer dizer o que ela diz. Se aqui está dizendo que o Pai entregou tudo ao Filho, tudo é tudo. E lá no Apocalipse a gente vai achar uma passagem muito interessante, que João tendo uma visão do céu, né? Então ele vê Jesus como cordeiro, chegando diante do trono de Deus, né? Deus está sentado no seu trono. E aí, quando Jesus recebe o rolo, né? Selado, que só ele tem a capacidade de abrir, os anjos que estão ali ao redor do trono falam assim, ao que está sentado no trono, que é Deus, e ao cordeiro, que é Jesus, seja o poder, a honra, a glória e o louvor. E eu quero me concentrar especificamente em duas expressões aqui. Glória e honra. Porque Jesus mesmo vai dizer, ele vai, mais lá no finalzinho da vida dele, ele vai dizer, Pai, me glorifica agora com aquela glória que eu tinha contigo antes. Jesus participava da glória de Deus, né? Também, chega um momento que Jesus fala assim, é chegado o momento em que todos honrarão o Filho, assim como honram o Pai. E honrar aqui, você pode ter certeza que significa não apenas respeitar, não significa apenas ter como uma pessoa importante. Honrar significa prestar honra a Deus. Isso é uma linguagem, inclusive, real, né? Quando se presta honra a um rei, o que a gente faz? Quer dizer, a gente não faz, né? Mas o que costumeiramente se faz? As pessoas se ajoelham, elas se inclinam diante do rei
prestando reverência ao rei. Então, Jesus está dizendo, vai chegar o momento em que todos vão fazer isso com o filho do mesmo jeito que fazem com o pai. E que é outro eco também, a gente vai puxando um fio aqui, a gente vai passando pela Bíblia toda, né? O que Paulo fala? Para que todo joelho se dobre e toda língua confesse que Jesus é o Senhor. Todo joelho se dobrará e toda língua confessará. Diante de quem? Diante de Jesus, todo joelho se dobrará. Então, a gente percebe que, assim, nessa passagem aqui de João, não existe como entender diferente isso aqui. João está afirmando a divindade de Jesus em muitos aspectos aqui do que ele está falando, né? E agora mesmo dizendo, o Pai entregou tudo nas mãos. E aí eu quero te chamar a atenção para uma coisa que eu já falei lá no comecinho, quando a gente começou a analisar aquela introdução do Evangelho de João, né, da palavra e tudo, e eu te chamei a atenção para o seguinte: observe que nós estamos falando aqui que o Filho compartilha da divindade do Pai, ok? Então, do mesmo jeito que o Pai é divino, o Filho também é divino. Mas o que você tem que ter em mente aqui, e que muitas vezes a doutrina cristã faz uma bagunça, uma confusão, é o seguinte: Jesus não é o Deus encarnado. Não é. O Deus, o ser que nós costumeiramente chamamos de Deus, Jesus chama aqui de Pai. Então fica um pouco mais fácil da gente entender, né? Deus Pai é aquele que está sentado no trono. Deus Pai não saiu do seu trono e veio à terra e virou Jesus, tá? Tem gente que entende isso. Não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz que Jesus é a palavra de Deus que se tornou Jesus, que se tornou o Filho de Deus porque foi gerado, né, de uma mulher pela mão poderosa de Deus ali criando aquele ser dentro do ventre de Maria. Então, é preciso perceber que ao mesmo tempo que existe igualdade, existe também uma hierarquia aqui, né? Ouvindo um rabino messiânico falando sobre isso, ele fala um negócio muito interessante, tipo assim, aqui a gente tem um sinal de igualdade, mas a gente também tem um sinal de maior que, de grandeza diferente, né? Então, eles dois compartilham da glória, da honra, da autoridade, inclusive, mas o próprio Jesus vai dizer que o Pai está acima dele. E, embora a gente entenda que Jesus, enquanto esteve na Terra, ele era subordinado ao Pai, até porque ele era humano, ele era limitado, mas depois ele ascendeu, né, a glória e se assentou à destra do poder de Deus lá no céu, mas ainda assim a gente vai encontrar Paulo dizendo assim, que quando Jesus vier e reinar e todos os seus inimigos forem colocados debaixo dos seus pés, o que vai acontecer? Jesus vai devolver o reino a Deus. Olha que interessante. Jesus vai reinar e depois ele vai devolver o reino a Deus. E aí ele complementa dizendo assim, para que Deus seja tudo em todos, tanto em Jesus quanto nos que são de Jesus, né? Então, são coisas muito loucas para a gente entender, né? Essa questão mesmo de entender Jesus é muito complicado, porque Jesus, não existe paralelos com Jesus, né? E, infelizmente, existe muita ideia errada a respeito de Jesus, tanto de um lado quanto do outro. Tanto aqueles que defendem uma total divindade de Jesus, botando Jesus como sendo o próprio Deus, quanto aqueles que vão para o outro extremo e dizem que Jesus não é divino, é apenas um ser humano, né? A Bíblia, na verdade, mostra uma coisa um pouco mais equilibrada a respeito de Jesus aí. Mas o importante aqui que eu quero chamar a sua atenção é isso, é que o Pai entregou ao Filho todas as coisas em suas mãos. Então ele compartilha com o Pai do reino, né? Deus reina sobre tudo, o Filho também reina. Tudo está na mão dele. E aí, finalizando a passagem, ele diz, quem crê no Filho tem a vida eterna. Jesus já disse isso lá em João 3,16, 17, né? Já quem rejeita o Filho não verá a vida, mas a ira de Deus permanece sobre ele. Essa expressão aqui, esse verbo, é posicionado estrategicamente aqui. Olha o que ele está dizendo. Que aqueles que creem em Jesus, eles se livram da ira de Deus. Mas aqueles que não creem, a ira de Deus que já está sobre eles, permanece sobre eles. O verbo diz exatamente isso. A ira de Deus, ela permanece no lugar, ela não é movida. Então, essa é a dura realidade que a gente tem que dizer. A gente não gosta de ouvir isso, mas é o que a Bíblia ensina. Se você não quiser ouvir isso, você tem que correr para outra religião, né? Porque o que a Bíblia diz é, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. A ira de Deus já está sobre a humanidade. Jesus, em João 3,17, ele diz, aquele que crer será salvo, mas aquele que não crer já está condenado.
Então, todos aqueles que não creem, eles já estão condenados. Agora, aqueles que creem, o que acontece? Aí vem aquela palavrinha dificinha que quase ninguém sabe o que significa. Propiciação. A tampa da arca era chamada de propiciatório, porque era ali que o sangue era aspergido no dia lá que o sumo sacerdote entrava, no dia do Yom Kippur, no dia do perdão. Paulo diz que o sangue de Jesus é o sangue da propiciação. E o que é propiciação? Propiciação é tornar alguém propício a outra pessoa. Usando outra palavra, é tornar alguém a favor de outra pessoa. Então, o quadro aqui é o seguinte: Deus é inimigo da humanidade. A humanidade é inimiga de Deus. Não existe relação entre Deus e a humanidade. A ira de Deus permanece sobre a humanidade. E aí o sangue de Jesus vem e torna Deus propício, ou torna Deus a favor daqueles que creem. Então agora Deus não olha mais a gente com o olhar que ele olhava antes e que via a gente apenas um trapo de imundícia, um pecador, desobediente, afastado do propósito dele. Uma criatura que perdeu completamente o propósito. É um lixo, não presta para nada. Não. Deus agora olha pra gente, nós que cremos, e vê o sangue de Jesus sobre nós. É a mesma coisa que acontecia lá na tampa da arca, né? Então, da mesma forma que lá, aquele sangue aspergido tornava Deus propício à nação de Israel, agora o sangue de Jesus torna Deus propício àqueles que creem, né? Então, essa questão da ira de Deus que permanece sobre a humanidade é um negócio muito duro e graças a Deus que por meio de Jesus nós temos a possibilidade de nos livrarmos, né, da ira de Deus que está sobre a humanidade. Bom, vamos parar por aqui. Obrigado pela tua presença. Eu espero você na próxima semana para a gente continuar, né? A gente vai continuar a estudar isso aqui. Estamos estudando tudo em sequência. E quero mais uma vez te lembrar que se você está gostando desse conteúdo, se você está achando que isso aqui pode edificar outras pessoas, se inscreve no canal, ativa o sino aí para você poder ser notificado, compartilha isso com outras pessoas, curte o vídeo, porque isso aí ajuda a gente a alcançar mais pessoas, tá bom? Ore por nós, né, para que a gente possa ter condições de continuar fazendo isso. E se você tiver alguma dúvida, algum comentário, você pode fazer aí nos comentários do YouTube, que a gente está sempre respondendo aqui, tá bom? Deus abençoe vocês, que a paz esteja com todos e Deus abençoe a sua família também.